Então, pessoal, bom dia. Estamos aqui de novo nessa nossa segunda aula prática que eu estou usando para fazer a revisão do sistema de coordenadas e também da base vetorial. E na última aula, a primeira aula, a gente começou com o sistema cartesiano, que é bastante útil, mesmo na prática, mesmo quando, aliás, principalmente quando a gente desenvolve programas para fazer análise de problemas eletromagnéticos, em particular antenas, porque essa base tem essa característica extraordinária de ser constante. Então, independente da posição do observador, do vetor R, que localiza o observador, a base ela só translada. Então, ela é constante. Consequentemente, se nós estivermos falando, agora a gente já viu um pouco mais em antena, né? Se nós estivermos falando da posição, não do observador, mas sim da fonte da corrente, o R', como a base é constante, significa que X chapéu linha é igual a X chapéu e vice-versa, e o mesmo para os outros dois. Então, apesar da coordenada X não ser igual a X', de uma maneira geral, a direção X é igual a X', a direção, chapéu, não a coordenada. E isso facilita bastante quando você vai implementar esses algoritmos numéricos no computador para fazer um software, né, mais geral, que consiga analisar mais geometrias. Tá? Porém, em antenas, quando estamos resolvendo problemas analiticamente, ou na hora de representar o campo distante, nem sempre as coordenadas e a base esférica, cartesianas são as mais indicadas, pelo menos para fazer o tratamento analítico. Então, nós vamos aqui na aula de hoje mostrar outros dois sistemas ortogonais que vão ser muito utilizados ao longo do curso, que é o sistema cilíndrico, e o sistema polar é um caso particular do cilíndrico, e principalmente as coordenadas e a base vetorial esféricas, né? Por causa da representação desses campos na região de campo distante de uma antena. E aí essas bases, né, vetoriais já não são mais constantes. E isso acaba causando alguns problemas quando a pessoa não está habituada a trabalhar com esse sistema de coordenadas. Depois que você começar a trabalhar, você vai ver que é ridículo, é tranquilo, tá? Mas, como esse problema pode aparecer logo no início do curso e, por causa disso, você passa a não entender mais o que acontece dali para frente, às vezes isso é fonte de desestímulo do aluno. O aluno começa a entregar os pontos, já não se interessa mais, começa a deixar de estudar, e aí a coisa só vai acumulando. Quando a dúvida, na verdade, às vezes é uma coisa muito simples, é por causa de vetor, e não de teoria eletromagnética. Então eu gosto dessas aulas no início, justamente para ilustrar e, quem sabe, em alguns casos, tirar algumas dúvidas. Então a gente viu, não vou repetir de novo, esse estudo da base cartesiana na aula passada, e eu terminei falando isso aqui, ó. Então, antes de prosseguir, compreenda o seguinte: as diferenças entre as coordenadas de um ponto, por exemplo, no caso das cartesianas, x, y, z. No caso das esféricas, r, θ e φ. As coordenadas, né? Aqueles valores, aquele triplo que representa a posição de um ponto nesse nosso espaço tridimensional. Base vetorial, ou seja, naquele ponto está definida uma base vetorial. Lógico que essa base está associada às coordenadas, mas não são as coordenadas, né? É algo à parte, que no caso das cartesianas é o x chapéu, y chapéu, z chapéu. E como representar um vetor nessa base vetorial? Como descrever, por exemplo, o vetor velocidade numa certa posição? Então, repare, essas três coisas estão interligadas, mas elas são distintas. Então, não confunda uma coisa com a outra.
E em antenas, isso é importantíssimo. Como vocês já viram, a gente lida com 4 vetores. O vetor, por exemplo, do campo elétrico, o vetor que localiza o observador aonde você está calculando o campo elétrico, o vetor da fonte, da corrente, e o vetor que localiza aquela fonte de corrente. São 4 vetores. Então, lidar com vetores é importantíssimo para você apresentar uma formulação geral que vale para qualquer antena, do que é muito pior você ficar apresentando formulações particulares. Essa é a fórmula para o dipolo, essa é a formulação para o loop. É melhor você apresentar uma formulação baseada em vetores, né, vetorial, mas em compensação ela vale para qualquer geometria. Porque assim, ao longo do curso, você vai estudando algumas poucas antenas diferentes e você vai vendo as nuances e, quem sabe, um dia, se você resolver, precisar analisar uma antena mais complicada, você já sabe o caminho, né? Porque a formulação descrita de forma vetorial, ela é geral, ela é ampla, vale para qualquer antena. Então, na próxima sessão, coordenadas cilíndricas. Então, vamos fazer a revisãozinha das coordenadas cilíndricas, que eu não fiz nessa figura. Mais ou menos, né? Só mostrei o ângulo φ. Deixa eu ver se tem uma figura melhor aqui embaixo. Não tem, logicamente não tem. Então, vamos usar esse gráfico mesmo. As coordenadas cilíndricas são aquelas coordenadas z, ou seja, a coordenada z é aquela mesma coordenada, vou usar essa figura aqui, ó, do lado, é a coordenada z relativa ao ponto onde você está observando aquela grandeza vetorial. É a mesma coordenada z cartesiana, não tem nenhuma diferença. Inclusive, a direção unitária z, chapéu, é a mesma, definida da mesma maneira. Mas, ao invés de x e y, a gente usa as coordenadas polares ρ e φ. ρ, essa projeçãozinha aqui embaixo, ó, não dá para ver direito, mas representa a distância do ponto até o eixo z. Tá? Alguns livros usam a letra R minúscula. Eu vou reservar a letra R minúscula para as coordenadas esféricas. Então, eu vou usar, para representar essa coordenada cilíndrica, a letra ρ. Então, ρ é a coordenada que representa a distância entre o ponto de observação, né, o observador, e o eixo z. Se fosse ponto da fonte, a gente usaria rolinha. É só colocar uma linha. E, finalmente, você projeta, né, esse vetor posição. Isso não está mostrado aqui na figura. No plano XY, também chamado de plano Z igual a 0, e o ângulo que essa projeção faz com o eixo X é o ângulo φ. Então, com essas 3 coordenadas, ρ, φ e z, você consegue localizar um ponto no espaço. Além das coordenadas, você tem a base vetorial correspondente. E a definição dessa base vetorial segue os mesmos princípios vistos na aula passada. A direção unitária é definida como sendo a normal, onde aquela coordenada é constante, a superfície onde aquela coordenada é constante, apontando na direção de crescimento da coordenada. Então, por exemplo, como foi visto na aula passada, é uma pergunta que eu vou fazer agora. Qual é a superfície onde a coordenada z é constante? Uma pergunta. A superfície? Qual é a superfície onde a coordenada z é constante? Ela é o quê? Ela é plano paralelo ao x. É um plano, isso. Okay. É um plano paralelo ao plano XY. Tá? Aqui nessa figura que não está muito correta, não, mas enfim, é esse plano, esse disco aqui, ó, uma porção desse plano. Então, a direção unitária z, ela é normal a esse plano, apontando para a direção onde a coordenada z cresce, ou seja, para cima, como está indicado aqui nessa figura. Essa é a mesma superfície, é a mesma direção, constante, inclusive, que a gente já estudou antes.
Agora temos duas novas direções. Uma delas é a Rho-Chapéu, é a direção unitária Rho. Qual é a superfície onde a coordenada Rho é constante? Que superfície é essa? Não tem uma superfície, ou tem? Tem, ué. Rho. Vamos lembrar, Rho é a distância entre um ponto até o eixo Z. Então vai ser um cilindro. Exatamente. Então tem. Ela não é um plano, mas é um cilindro. Plana, Esse ok. cilindro que eu tentei desenhar aqui, ó. Uma parte dele. Esse cilindro é infinito, tá? E Aham. esse cilindro é a superfície onde a coordenada Rho tem um certo valor constante para todos os pontos sobre esse cilindro. A direção unitária Rho, ela é normal ao cilindro, apontando na direção onde Rho cresce. Essa Aham. direção em vermelho aqui. Aham. Repare que a direção Rho não é constante. Para diferentes ângulos φ, o Rho vai apontar em direções diferentes. Deu para observar isso da figura? Sim. Então já começou um problema aí. Você tem uma base vetorial onde a direção a orientação da base, ela depende da posição onde você está. Finalizando, a coordenada φ, ela vai ser constante em que superfície? Também um plano, só que com eixo de rotação em Z. A gente não vai chamar isso de plano porque ele não é infinito, já que existe uma borda. É um semiplano. Exatamente. É um semiplano cuja borda é o eixo Z. Se isso fosse um livro, seria uma folha desse livro amarrada, né, presa no eixo Z. E o ângulo φ, ó, é esse daqui, ó, por definição. Consequentemente, a direção φ é perpendicular a esse plano, semiplano, perdão, e apontando na direção onde o φ cresce. Pondo esses três vetores num certo ponto de observação, você tem a sua base naquele ponto. Repare que essa base vetorial, o Z-chapéu, é constante, mas o Rho-chapéu e o Φ-chapéu dependem do ângulo φ. Não são constantes. Tá? Então, lógico, quando você está lidando com uma geometria, uma antena cilíndrica, lógico que você vai descrever a distribuição de corrente, por exemplo, usando a base cilíndrica. Aí você só vai ter que tomar o cuidado de pôr um linha, né? Z chapéu linha, Φ chapéu linha e Rho chapéu linha. Mas na hora que você enfia essa corrente dentro da integral, esses vetores não são constantes, a não ser o Z. Mas o Rho chapéu e o Φ chapéu não são constantes, você não pode passá-los para fora da integral, porque eles mudam com a posição. Então, lidar com isso é tranquilo. A resposta, inclusive, eu vou dar agora. É só passar para a base cartesiana, onde as direções são constantes. É assim que você faz, é assim que a gente vai fazer no curso, e é assim que você faz na hora que você programa um software para analisar essas antenas. É sempre passar para a base cartesiana. Porque nessa base, essa base é constante, você pode passar para fora das integrais. Mas para você entender isso, você tem que entender essas características dessas coordenadas cilíndricas e da base vetorial correspondente. Em relação a essa figura e ao que foi dito até o momento, alguma pergunta? Então, vamos ver aqui algumas outras características dessa base. Então, nessa base cilíndrica, se for necessário, você vai representar o seu campo, por exemplo, o campo elétrico, nas suas componentes, Rho, Φ e Z. Como é que você faz isso? Dado o vetor, o fasor, né? O vetor que representa o fasor campo elétrico, você vai ver como ele se projeta nessas direções, na direção Z, na direção Rho e na direção Φ. O problema é que essas projeções, né, variam com o ângulo Φ. Essas variações você tem, né, você calcula junto com a ajuda, né, daquelas
tabelas, daquelas matrizes de transformação de coordenadas que você geralmente encontra no final dos livros de eletromagnetismo, de antenas, de cálculo. E assim você descreve o seu vetor, por exemplo, o campo elétrico. Além do campo elétrico, existe um outro vetor, que é aquele vetor R, que localiza o ponto onde você está descrevendo o vetor, campo elétrico. Se você, ao invés de usar a base cartesiana, se você resolver usar a base vetorial cilíndrica, como é que você descreve esse vetor posição? É uma pergunta. Olha para a figura para não errar. Quais são as componentes desse vetor azul R na base vetorial cilíndrica? Fique com vergonha, não, pode falar. Eu queria descrever em x, y, z, mas não é para fazer assim. Não, não. Eu quero que você use a base cilíndrica em vermelho, que está descrita aí na figura. É só olhar para ela, a resposta está na tua cara. Como é que você descreve esse vetor azul nessa base vetorial em vermelho? Projeta o vetor nessas três direções vermelhas. Por exemplo... Você vai ter que descrever utilizando um ρ, um φ e um r, correto? Isso. E como é que você faz para o vetor azul, em particular? Por exemplo... você quer isso em função de x, y e z? Vou dar uma ajudinha. Qual é a projeção do vetor R na direção Z, sobre o eixo Z? Vai ser R cosseno... Vamos lá. Vamos de novo. Na direção Z. Olha para a figura. Na direção Z. Quanto vale a projeção do vetor R na direção Z? Então, R cosseno esse ângulozinho daqui. Não. No eixo Z, ó. É a própria coordenada Z. Okay. Tá. Eu estava pensando pegando o modo, verdade. Pronto. Beleza? Então, olha só. O vetor R, uma das componentes dele é Z, coordenada Z, na direção Z chapéu. Concordam comigo? Sim. Tá. Tranquilo? Sim. Esquece o x e y, que a gente está na base cilíndrica. Quanto vale a projeção deste mesmo vetor R na direção ρ? A projeção vai ser esse raio. E esse raio, a gente calcula ele como sendo... ρ. Repare, é ρ na direção ρ. Este raio vale ρ. É a coordenada ρ deste ponto azul aqui. Realmente, sim, é verdade. Beleza? Então, sim. Já temos duas componentes. Esse vetor R, na base cartesiana, é x na direção x, y na direção y, z na direção z. Mas na base, na base vetorial cilíndrica, já temos duas componentes. É ρ na direção ρ chapéu, mais z na direção z chapéu. Ok. E qual é a projeção desse vetor na direção φ? Eu acho que é zero, porque eles são tornais. Então, aqui está o vetor posição descrito na base cilíndrica. Ah, beleza. Agora eu entendi o que a gente está falando. Sim, entendi. Aí você vai perguntar assim, mas e o ângulo φ, a informação, o ângulo φ não é importante? Essa informação não tem que estar aqui, nessa forma? O ângulo φ não varia a distância. Ele só varia a posição, né? Aonde é que está o ângulo φ nesta equação? Z não é φ. Z chapéu é constante. Rho é ρ. Aonde é que está a informação do ângulo φ? Para onde aponta o ρ. Pode variar 2π. Exatamente. A informação do ângulo φ está dentro desse ρ. Desse ρ vetor, desse ρ unitário. Lembra que ρ unitário
vai ser cosseno φ na direção x mais seno φ na direção y. Isso, exatamente. E ρ cosseno φ é x e ρ seno φ é y. E no final você chega que isso daqui é igual a x na direção x mais y na direção y mais z na direção z. Ou seja, ρ na direção ρ é igual a x na direção x mais y na direção y. Beleza? Beleza. Tranquilo? Então, vocês estão vendo que não é difícil, mas tem que exercitar. Então, a informação sobre o ângulo, sobre a direção, ângulo φ, está contida dentro desse vetor ρ unitário. E aqui, ó, está algumas essas expressões, perdão, você encontra talvez não nesse formato, né? Mas aqui estão aquelas matrizes de transformação que vocês encontram nos apêndices dos livros, né? E tudo parte das definições geométricas, né? Das projeções que você obtém com a ajuda de triângulos, retângulos, etc. Você vai ver que x é ρ cosseno φ, y também é igual a ρ seno φ, e z é o próprio z, né? E, como já tinha sido dito, o ρ chapéu, ó, é cosseno φ na direção x mais seno φ na direção y. É aqui dentro que está a informação sobre a coordenada φ. E se você pegar aquela figura lá em cima e putar ali alguns triângulos, você vai ver que o φ, a direção φ unitária, é dada por esse vetor aqui, ó, menos seno φ na direção x, mais cosseno φ na direção y. Ele é ortogonal, normal, perpendicular à direção ρ. E daqui a gente vê com clareza, sabendo que x chapéu, y chapéu e z chapéu são constantes, a gente observa que ρ chapéu e φ chapéu não são constantes, variam com o ângulo φ do observador, da posição onde você está fazendo o cálculo. Se forem coordenadas associadas à fonte, você tem que pôr linha nisso tudo daqui. E aí é importante, o ρ chapéu linha não vai ser igual a ρ chapéu, e o φ chapéu linha não vai ser igual a φ chapéu, porque eles não são constantes. O z chapéu linha continua sendo igual a z chapéu. O x chapéu linha continua sendo igual a x chapéu, e assim por diante. Mas o ρ chapéu linha é diferente do ρ chapéu, e o φ chapéu linha é diferente do φ chapéu, porque o ângulo φ não é igual ao ângulo φ linha, em geral. E aqui está, ó, aquilo que a gente falou antes, ó. ρ na direção ρ mais z na direção z é igual a x na direção x mais y na direção y mais z na direção z. E aí começa a dificuldade na hora de lidar com contas envolvendo vetores, multiplicações, somas, subtrações. Eu vou dar aqui um exemplo. Por exemplo, um vetor que aparece o tempo todo é aquele R menos R'. A gente viu isso aqui aparecer várias vezes na aula de hoje. Tá? Então, eu vou dar isso como exemplo. R, o vetor R, como a gente já viu aqui em cima, é ρ na direção ρ mais z na direção z. O R' é a mesma coisa, você só tem que pôr linha nas coisas. Onde aqui eu não pus o linha no z chapéu, como eu já disse, a base cartesiana é constante. Então, na hora que eu fizer a subtração, a componente z desse vetor R menos R' vai dar z menos z' na direção z. Mas não vai dar ρ menos ρ' na direção ρ. Porque ρ unitário é uma coisa, ρ unitário linha é outra coisa. Então, você tem que tomar cuidado na hora que você for operar, quando você está descrevendo o seu vetor
nas bases cilíndrica e, daqui a pouco, esféricas. Quando isso acontecer, geralmente, a melhor opção de todas é passar tudo para a base vetorial cartesiana. Porque, repara, se você escrever que ρ chapéu é cosseno φ na direção x mais seno φ na direção y, e rolinha chapéu é cosseno de filhinha na direção x mais seno de filhinha na direção y, agora, como a base cartesiana é constante, você pode juntar, como eu fiz aqui embaixo. Essas observações ficaram claras? Alguma pergunta? Então, cuidado. Rho chapéu não é igual a Rho chapéu linha. Então, quando você estiver lidando com bases, a base vetorial cilíndrica ou a base esférica, em muitas situações, o melhor é passar para a base cartesiana, a base vetorial, tá? Por ela ser constante. E aí, ó, fazendo essas manipulações, óbvio que R menos R' no final vai dar x menos x' na direção x, mais y menos y' na direção y, e assim por diante. Em relação a esse comentário aqui, alguma pergunta? Queria ver se eu peguei a ideia. Então, tipo assim, se me desse na base cilíndrica, eu calcularia o x' e o x, né, com a base cilíndrica, para no final chegar e utilizar a base cartesiana. Isso, exatamente. Num computador é isso que a gente faz. Entendi. Mas nas notas de aula, dependendo da geometria, pode ser que a gente consiga avaliar a integral no braço. Então pode ser que escrever desse jeito não seja o jeito mais prático de resolver o problema. Pode ser que a gente tenha que escrever desse jeito aqui em cima. Entendi. Entendeu? Uhum. Tudo vai depender da geometria, das variáveis de integração. Entendi. Se a sua variável de integração for filhinha, eu não vou querer usar isso aqui embaixo. Eu vou querer usar essa expressão de cima. Mas no computador, tanto faz se escrever desse jeito ou desse. Aquilo vai virar um número, né? Quer dizer, vai virar um número, não, vai ter um valor, né? Que você vai jogar numa certa posição de memória, vai pegar aquele valor, multiplicar com outro, ou somar com outro. Então, no computador, tanto faz. Geralmente, esse jeito aqui, ó, é o mais lógico, né? O mais direto. Mas, analiticamente, pode ser que eu não queira usar x'. Pode ser que, analiticamente, como eu vou resolver a conta no braço, pode ser que seja melhor escrever em função de rolinha e cosseno de filhinha. Então, várias situações vão aparecer no curso, todas simples, mas que hora vai exigir que eu faça transformações, manipulações como essas daqui. Tranquilo? Alguma pergunta, por enquanto? Bom, vocês já viram, vamos ter também integrais. Às vezes, essas integrais são integrais de linha. Por exemplo, o dipolo, a gente colocou sobre o eixo Z. Então, a gente não precisou esquentar a cabeça. A gente usou o Z' como variável de integração. É óbvio, né? Mas e se fosse um loop de corrente? Então, se você tiver um loop de corrente, geralmente, o que a gente faz? A gente põe esse anel de corrente circular sobre o plano XY, centrado na origem, e aí o nosso infinitésimo de arco vai ser rolinha de filhinha. E se for uma abertura circular, uma antena refletora, abertura circular, aí ao invés de ser um anel de corrente, vai ser uma densidade superficial de corrente. Se essa abertura circular for colocada no plano XY, que é o que geralmente a gente faz, né? Aí o nosso infinitésimo de superfície, ó, nosso infinitésimo de área, vai ser ρ de φ. Aliás, perdão, linha, né? Rolinha
D rolinha, D filinha. Isso vocês já devem ter visto em cálculo 2, não? Quando vocês usaram coordenadas polares, não foi? Ou eu estou falando bobagem? Sim, é isso mesmo. Beleza. Então, repare, é como se fosse um retângulo pequititinho, onde um lado do retângulo é D-Rho, enquanto que o outro lado do retângulo é o arco Rho-D-Φ. Só que quando você pensar em fontes, né, ao invés dessas coordenadas, você põe uma linha, para não confundir com as coordenadas do observador. Não confundindo, a chance de sucesso é enorme. As coordenadas estão aqui, eu nem tinha lembrado. Então tem essa figura um pouco mais geral, onde a gente mostra a coordenada Rho e a coordenada rolinha. O vermelho é a fonte, o azul é o observador. Repare, a coordenada Rho do observador, a coordenada Z do observador e o ângulo φ, a coordenada φ desse observador. Para a fonte, é a mesma coisa, só que a gente põe os linhas para não confundir com as outras coordenadas. O vetor R na base cilíndrica é ρ na direção ρ mais Z na direção Z. Um vetor arbitrário descrito aqui vai ter, em princípio, as três componentes. O R só tem duas. Mas um vetor arbitrário, por exemplo, campo elétrico, aqui vai ter provavelmente as três componentes. Ou seja, componente nas três direções. O mesmo vale aqui, basta você pôr um linha na base vetorial e nas coordenadas. A única exceção é o Z' chapéu é igual ao Z chapéu. É a única exceção. Em relação a essa figura, alguma pergunta? Então, aqui tem um exemplo, apesar de simples, ele é bem interessante. Tenta depois, com calma, fazer esse exemplo devagar e ver se você entendeu a ideia. A ideia é a seguinte, eu tenho, numa certa posição, dada por esse vetor, estou descrevendo tudo em cartesiano, só para simplificar o início. Então, nas coordenadas 1, 2 e 3, nessa posição, eu tenho este vetor campo elétrico, para facilitar, um vetor bem simplesinho. Ele é 1 na direção x, mais 1 na direção y, mais 1 na direção z. E aí eu resolvi, por algum motivo, que eu quero descrever este vetor na base cilíndrica. Rho chapéu, φ chapéu e Z chapéu. Como fazer isso? Então, a primeira coisa é, esquece o vetor campo elétrico, deixa ele de lado, e a gente, na posição dada por esse vetor R, vamos achar as coordenadas cilíndricas. Então, a coordenada Z já está definida, é 3. Isso não muda na base cilíndrica. Temos agora o ρ e o φ. Como é que a gente calcula o ρ? O ρ vai ser o módulo desse vetor aqui, ó. Vai ser raiz quadrada de 1 mais 2 ao quadrado, vai ser raiz de 5. E a coordenada φ, o ângulo φ? O ângulo φ você pode calcular, por exemplo, lembrando que a razão y dividido por x é o tangente de φ. O problema de usar esse tangente daí é que você tem ambiguidade de quadratura, né? Se o x e o y forem ambos negativos, vai dar o mesmo valor deles serem ambos positivos. Então, você tem que remover depois a ambiguidade de quadratura. Mas aqui, como o x e o y são positivos, ó, então essa equação aqui é suficiente. A razão x sobre y é 2 dividido por 1, 2. O ângulo cuja tangente dá 2 é o ângulo φ, 63,43 graus. Então, este é o ângulo φ. Com o ângulo φ, você acha
as direções Rho chapéu e Φ chapéu. E achando essas direções, ó, você também pode, vou voltar aqui atrás, achar as direções X e Y, usando essas relações aqui, ó, em função do Rho chapéu e Φ chapéu. Para isso, você precisa do ângulo Φ. Do Rho até você não precisa. Calculei o Rho à toa. Mas do ângulo Φ você precisa. Então, substituindo Φ igual a 63, alguma coisa graus aqui dentro, você descreve, ó, a base cartesiana na base cilíndrica Rho chapéu e Φ chapéu. E aí, ó, tendo o X chapéu e o Y chapéu descritos na base cilíndrica, você substitui aqui. E aí você obtém, ó, o seu vetor campo elétrico descrito na base cilíndrica. Deu isso daqui. Isso que eu fiz é a mesma coisa que usar essas matrizes. Usando essas matrizes, você chega no resultado mais rápido. As matrizes já são dadas para facilitar a nossa vida. Ou seja, você tem a base, as componentes cilíndricas do vetor através das componentes cartesianas. Nesse nosso problema, essas componentes são 1, 1 e 1. Sabendo que esse vetor, coluna, é 1, 1 e 1, e conhecendo o ângulo Φ, você acha as componentes. Depois, se você quiser, faz as contas usando essa matriz, você vai ver que vai dar 1,3416 na direção Rho, menos 0,4472 na direção Φ, mais 1 na direção Z. Então, quando você faz as contas usando essa matriz, você, na verdade, está fazendo isso aqui que a gente fez aqui no texto. Apesar de a gente não ter feito as contas, né? A gente só jogou os resultados, mas ficou clara a ideia ou ficou um pouco confuso? Alguma pergunta? Alô? Tranquilo? Acho que sim. Essa matriz representa, ó, essas relações vetoriais aqui, ó. Ao invés de descrever desse jeito, você descreve em termos de matriz. Mas é a mesma coisa que substituir esses vetores X chapéu e Y chapéu, né, descrevê-los na base cilíndrica correspondente. Observe que o ângulo Φ que você usa para descrever na base cilíndrica é o ângulo Φ dado pelo observador, não tem nada a ver com esse vetor. É dado por este vetor aqui. É a posição descrita pelo vetor R que define o ângulo Φ. E em relação a coordenadas cilíndricas, é mais ou menos isso que eu tenho para passar para vocês. Ah, não, tem outro exemplo, desculpa. É um exemplo bem simplesinho de integral, né? Essa integral não é a integral que a gente usa no curso, é uma integral fictícia, né, que eu coloquei aqui só para dar um exemplo. Vamos supor que eu tenha um vetor F, aliás, esse vetor F não tem nada a ver com o potencial vetor elétrico, né? Podia ter usado outra letra, mas acabei usando F. Então, eu quero integrar esse vetor I num loop, num círculo, de raio constante A, no plano Z igual a 0. Então, como é que eu integro esse vetor? Tá? Esse vetor é dado por isso daqui, ó, é função dessa função F minúscula, e ele aponta na direção Φ chapéu linha. Como é que eu lido com isso? Já que como Φ chapéu linha não é constante, eu não posso passar isso para fora da integral. Como é que eu lido com essa integração aí, ó? Bom, sendo que essa integral não tem significado físico nenhum, é um problema matemático, tá? Eu só usei isso daqui porque o integrando é simples, né? É
somar vetor. Eu tenho esse vetor aqui, eu quero somar esses vetores de 0 a 2π em filinha. Como é que a gente faz isso? Bom, primeiro, o arco, o infinitésimo de arco, como eu vou usar as coordenadas polares, o dl' vai ser ρ' de filinha. Como o círculo tem raio constante, ao invés de escrever ρ', eu vou escrever A. É A vezes d filinha. Está aqui, ó, A de filinha. E a integração vai de filinha igual a 0 até filinha igual a 2π. O problema é o vetor I. O vetor I não é constante, não só por causa do f, da função f, mas também por causa desse filinha chapéu. A função f não tem jeito, está indicada aqui dentro. Mas o filinha chapéu, o que você faz? O truque é passar para a base cartesiana, ó. Descrever o vetor filinha chapéu em função das direções x unitário e y unitário. Puxa, ao invés de um vetor, eu vou ter dois. Com certeza você vai ter dois termos, duas integrais. Mas repara, como a base cartesiana, esse vetor é constante, na hora que eu desmembrar isso aqui em duas integrais, eu vou poder passar para fora o x chapéu numa integral e o y chapéu na outra. E apesar de agora eu ter duas integrais para resolver, você não tem mais nessas integrais o problema de lá dentro ter um vetor que não é constante. E é isso que a gente vai fazer no curso de antenas. Tá bom, aí a integral vai depender da função f, tá? Por exemplo, se a função f for constante, se esse f é constante, a resposta vai dar 0. Em relação a esse exemplo aqui, alguma pergunta? Então, deste exemplo, o que é importante? Se o teu vetor não é constante, descreve ele na base cartesiana. E você faz isso com a ajuda dessas matrizes aqui, se o problema envolver coordenadas cilíndricas. Nas coordenadas esféricas é rigorosamente a mesma coisa. Rigorosamente a mesma coisa. O problema é que agora nenhum dos três vetores da base são constantes. Oh, perdão, desculpa. Base esférica. Agora as coordenadas esféricas são r, θ e φ. E as direções unitárias são r, chapéu, θ, chapéu e φ, chapéu. E agora nenhuma das três é constante. Nenhuma das três é constante. A superfície onde φ, o ângulo φ é constante, continua sendo o semiplano da base cilíndrica. O φ esférico é o mesmo φ cilíndrico. R. Qual é a superfície onde a coordenada R é constante? Vai ser essa esfera. Isso. A superfície onde a coordenada R é constante é uma esfera centrada na origem. Consequentemente, a normal, né, é essa direção R apontando para fora, ou seja, apontando na direção de crescimento da coordenada R. E θ? Qual é a superfície onde θ é constante? Vai ser um cone que você pode alterar O semiângulo interno dele, né? É isso. Exatamente. A superfície onde o ângulo θ é constante é um cone cujo vértice está aqui na origem. E a normal ao cone é essa direção θ apontando para fora, já que o ângulo θ varia de 0 aqui em cima e vai até π lá embaixo no eixo Z negativo. Só como uma curiosidade, que superfície
vira o cone quando θ é igual a π sobre 2? Vira um plano. Vira o plano XY, exatamente. O plano XY é um caso particular desse cone, quando o ângulo θ é igual a π sobre 2. Uhum. E nesse caso, a direção θ chapéu, neste ângulo, a direção θ chapéu é igual a menos Z chapéu. Uhum. Mas só nessa situação. Dado o vetor posição, localizando um observador aqui, ó, esse ponto azul, ali, naquele ponto, você tem a sua base esférica, R chapéu, θ chapéu e φ chapéu. E, infelizmente, nessa base esférica, todos os três vetores não são constantes. Eles variam com a posição. Variam com os ângulos θ e φ. Antes de prosseguirmos, como eu descrevo o vetor R, o vetor azul, o vetor posição R, na base esférica correspondente? Quais são as componentes R, θ e φ do vetor R? Olha a figura. Ai, R, θ e φ? Parece que é só R. Exatamente. O vetor posição R é simplesmente R na direção R. É isso aqui, ó. Uhum. Repare que o vetor posição R não tem componente θ e não tem componente φ, ou seja, componente nas direções θ, chapéu e φ, chapéu. O vetor posição R é simplesmente R na direção R. Onde está a informação sobre os ângulos θ e φ? Na direção de R. Exatamente. Beleza? Uhum. Consequentemente, quando você, por exemplo, for manipular com essa operação R menos R', R menos R' não é, quando eu falo R menos R' é vetor, né? Vetor R menos vetor R' não é R menos R' na direção R. Já que a direção R chapéu não é igual à direção R' chapéu. Ou seja, você tem que deixar desse jeito aqui. Mas para fazer conta, você tem que fazer conta, né? Ou fazer o cálculo no computador, geralmente a melhor maneira é passa o R chapéu e o R' chapéu para a base cartesiana. E aí, óbvio, no final, você vai ver que o vetor R menos R' nada mais é do que x menos x' na direção x, mais y menos y' na direção y, mais z menos z' na direção z. E para fazer essa passagem de uma base para outra, mais uma... Opa, cliquei aqui numa coisa errada. Aqui está uma figura, né, tentando, na melhor maneira possível, ilustrar essas coordenadas e a base esférica, a base vetorial esférica. Então, repare, não confunda base vetorial com coordenadas. Uma está, obviamente, relacionada à outra e vice-versa. Uma base vetorial é uma coisa, coordenadas é outra. E as da fonte é só você pôr uma linha. Θ linha, φ linha, θ sem linha, φ sem linha. R com linha, R sem linha. E não confunda coordenadas e base do observador com as coordenadas e a base vetorial da fonte, das correntes. Senão, você erra na montagem do integrando. E é erro bobo, não é erro, porque não é gradiente, não é divergente, é só produto escalar, soma, subtração. Então, não erre essas coisas. Eu não sei porquê. Cadê a... tá aqui, ó. A matriz, que agora ficou um pouco maior, né? Que agora depende do θ e do φ. E através dessas matrizes, você tem as relações entre as componentes de um vetor na base cartesiana com aquelas da base esférica e vice-versa. Isso daqui nada mais é do que pegar o vetor da base esférica e descrevê-lo nas componentes cartesianas. Aí eu pus esse exemplo aqui, ó,
É o mesmo vetor E e o mesmo vetor posição do exemplo anterior. Então, para passar de uma base para outra, a primeira coisa é achar os ângulos θ e φ. O φ é o mesmo do caso anterior, é o mesmo ângulo, é o mesmo φ cuja tangente dá 2, 63,43 graus. O θ, por exemplo, se não houver ambiguidade de quadratura, você pode pegar o fato de que cosseno de θ é a razão z sobre r. Ou seja, é o cateto z dividido pela hipotenusa r. Z é a coordenada z do ponto, 3. R é a distância da origem ao ponto, é o módulo do vetor. Ou seja, esse R é a raiz quadrada de 1 mais 4 mais 9, da raiz de 14. Fazendo as contas, o θ dá 36,7 graus. Com o θ e o φ, ou seja, com as coordenadas θ e φ do observador, você monta a matriz. E no caso aqui, as componentes cartesianas desse vetor são 1, 1 e 1. Se você colocar aqui 1, 1 e 1 e fizer a multiplicação, você vai obter aqui as componentes r, θ e φ. Que neste exemplo deu 1,6 para a componente R, 0,47 para a componente θ, 0,44 para a componente φ. E o problema é que se você mudar a posição do observador, você tem que fazer tudo de novo. Se você mudar a posição do observador, esses valores aqui dão diferentes. Porque apesar do vetor E ser constante, neste exemplo, ele é constante. Mas como R chapéu, θ chapéu e φ chapéu não são constantes, esses valores mudam para cada observador. No braço, isso é com perdão da palavra, é um saco. Mas no computador, cara, é só você implementar isso. O computador, o algoritmo, faz tudo para você. Em relação às coordenadas e à base esférica, alguma pergunta? Alguma dúvida? Se você tiver um problema de ter que integrar, né, calcular o fluxo de potência, né, através de uma superfície esférica. Então, não se esqueça que o infinitésimo de área esférico é R ao quadrado seno θ dθ dφ. Se for em cima das fontes, é só pôr o linha no lugar. E aqui no curso, como na maioria dos livros ocidentais, a gente vai definir o ângulo φ, ou o ângulo φ', tanto faz, de 0 a 2π, e o ângulo θ de 0 até π. Que dessa maneira você descreve, você cobre a esfera uma única vez. Tem certos autores que, ao invés disso, descrevem o φ indo de 0 a π e o θ indo de 0 a 2π. Dá o mesmo resultado. Por incrível que pareça, é a mesma coisa. O que você não pode fazer é fazer os dois variando de 0 a 2π. Aí não pode. Se você fizer isso, você cobre a esfera duas vezes. O usual, pelo menos nos livros americanos, né, como, por exemplo, o livro do Balanes, é o φ variar de 0 a 2π e o θ de 0 a π. Θ igual a 0, eixo z positivo. Θ igual a π é o eixo z negativo. E com isso, eu não tenho muito mais a falar sobre essas coordenadas. A gente vai, o que faltou falar, a gente vai ver ao longo do curso, na medida em que a gente for descrevendo, né, as diferentes antenas. Alguém tem mais alguma pergunta antes de eu encerrar esse vídeo? Pessoal,
Então, não deixem de dar uma lida. É tranquilo, não é difícil isso daqui. E pode ser que um ou outro exemplo acabem tirando alguma dúvida que vocês têm, apesar de vocês já terem visto isso, talvez até alguns aí já tenham visto isso no colégio, tá? Mas como geralmente em engenharia elétrica, né, circuitos, controle, não se mexe com vetores, então pode ser que vocês já tenham se esquecido de alguns detalhes. A análise vetorial que a gente precisa em antenas é muito simples, é basicamente isso que está sendo mostrado aqui. A gente não vai precisar de mais do que isso aqui. Mas isso daí já pode, apesar de ser simples, já pode ser fonte de erro, fonte de dúvida. E dúvida boba, que você pode tirar agora. Então, se não houver mais nenhuma pergunta, eu vou encerrar aqui a gravação.